Boa noite a todos e todas. Em nome do Núcleo de Lógica e Filosofia Analítica, NELF, da UFMA, a gente recebe hoje aqui o professor César Frederico dos Santos, professor César Frederico dos Santos, que é o atual coordenador do NELF, mas como vice aqui, eu, Ederson, estou representando o NELF aqui e gostaria de agradecer, então, em nome do NELF, em nome de todos os participantes do NELF, a presença do professor César Frederico. É uma honra, sempre um prazer ouvir o professor César falando aqui. E hoje ele tem como proposta aqui para a gente discutir a palestra intitulada Intuições, Escolha de Teorias e o Caráter Aperfeiçoador das Teorias Lógicas. Bom, eu sei que bastante gente conhece o professor César Frederico, mas considerando que a gente vai colocar essa palestra no YouTube, vai ficar gravado, então seria interessante a gente contar um pouquinho quem é o César, né? O César é professor aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda. Ele é mestre em filosofia na área de epistemologia e lógica pelo programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Sistema de Informação e Filosofia também lá pela UFSC, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, César, então, sem mais delongas, passo a palavra para você. Agradeço novamente a sua disposição e a sua cordialidade de nos, de novo, trazer uma palestra muito interessante, um tema muito interessante de escolha de teorias lógicas. Eu particularmente tenho bastante interesse nesse tema. Espero que todos tenham uma boa palestra. Com você a palavra, César. Obrigado, Ederson. Eu que agradeço a oportunidade. E sem mais delongas, até porque a apresentação será longa, né? Eu estou me aproveitando do fato de que essas apresentações enquanto NELF têm sido longas, né? Então eu preparei já uma apresentação que vai durar mais que meia hora. Né? Daí depois eu acho que a gente vai ter uns 20 minutos ou mais, 30 até, se o povo quiser continuar, né, para discutir. Então, sem mais delongas, eu vou logo começando e vamos lá pelo roteiro. Então, como é que vai ser essa apresentação hoje? Bom, embora não apareça no título, né, mas essa é uma apresentação sobre o anti-excepcionalismo em lógica. Né? Alguns de vocês que frequentam o grupo de estudos coordenado pelo Ederson, né, já estão bem familiarizados com a ideia de anti-excepcionalismo em lógica, né? E basicamente a tese do anti-excepcionalismo, que eu não vou tratar aqui, especificamente da tese do anti-excepcionalismo, mas para aqueles que não conhecem, a tese do anti-excepcionalismo em lógica diz que a lógica não é diferente das outras ciências, basicamente isso. A metodologia de investigação da lógica, de produção de teorias em lógica, de escolha de teorias, é a mesma usada em outras ciências. Então a lógica não seria a priori, ou a lógica não seria analítica, né? Se essa distinção analítico-sintético e a priori e a posteriori faz sentido, a lógica seria, assim como as demais ciências, a posteriori e sintética. Né? Então, a lógica não é uma exceção diante das demais ciências. Daí a ideia anti-excepcionalismo sobre a lógica. Então, eu vou começar essa apresentação mostrando duas abordagens anti-excepcionalistas, né? Recapitulando aqui brevemente, que são o abdutivismo e o preditivismo. E o ponto que eu quero ressaltar é que essas duas abordagens têm como premissa que as intuições que nós temos sobre quais inferências valem, quais inferências são boas e quais não valem, quais são ruins, né, que as nossas intuições pré-teóricas são os dados que as teorias lógicas devem captar, devem descrever. Então, tanto o abdutivismo como o preditivismo compartilham dessa ideia. Isso é um ponto central do anti-excepcionalismo. A ideia, a questão de quais são os dados é um ponto central do anti-excepcionalismo. Porque se a lógica não é diferente das outras ciências, né, no caso das ciências empíricas, por exemplo, né, elas querem descrever um fenômeno. Né? A biologia quer descrever o fenômeno da vida, a física quer descrever as leis físicas que governam o mundo material, etc. Né? Então, sempre há um fenômeno que as teorias procuram descrever, e
no caso da lógica, há diferentes explicações sobre qual seja esse fenômeno, mas acredita-se que as intuições sejam o dado, né? O dado que a lógica precisa dar conta de descrever. Então, é importante para o anti-excepcionalismo, né, que seja claro qual é o dado que a lógica quer descrever, né, para que fique clara qual é a semelhança da lógica com as outras ciências. Porque, afinal, todas as outras têm um dado, um fenômeno a descrever. Bom, aí, então, tendo essa afirmação de que as intuições são os dados, ou uma parte importante dos dados, que as teorias lógicas devem descrever, então eu passo a considerar a natureza das intuições, né? O que são as intuições, o que elas dizem para nós sobre inferências lógicas, de onde elas vêm, né? E o que é mais importante aqui nessa segunda parte é avaliar a confiabilidade das intuições que servem como dados, né? Será que as intuições que as teorias lógicas devem descrever são confiáveis como guias do que são inferências válidas? Né? Bom, a minha resposta para essa segunda parte será negativa, tá? Eu diria que as intuições não são uma fonte confiável de dados sobre o fenômeno da validade. E aí eu proponho algo no lugar, né? Uma visão diferente dessas do abdutivismo e do preditivismo em lógica. Proponho algo no lugar, que é uma proposta de compreender as teorias lógicas a partir da noção de explicação em Carnap. Né? Então, o que isso significa? Né? A minha proposta, a segunda proposta que eu vou apresentar aqui no final da apresentação de hoje, o objetivo da lógica não é descrever, a lógica não é, teorias lógicas não são descritivas. Tá? O objetivo da lógica não é descrever um fenômeno ou descrever alguns dados. Né? Mas antes, o objetivo da lógica é criar algo novo, aperfeiçoar esses supostos dados. Né? Então, o objetivo da lógica é aprimorar a nossa compreensão sobre o que é a validade. Então, a lógica é inovadora, ela cria, em vez de apenas descrever. Então, se a gente fosse fazer uma comparação da lógica com outras áreas do conhecimento humano, a lógica está mais para uma técnica, uma tecnologia, né, que é inovadora, que cria algo novo, né, faz invenções, né, do que para uma ciência que faz descobertas, né, que descreve algo existente. Então, essa vai ser a conclusão final da minha apresentação. Né. As intuições são importantes, mas elas são apenas um ponto de partida, que dão a base, o início para a investigação lógica. Mas a investigação lógica vai além, transforma as intuições, melhora as intuições, né, criando algo novo. Então, a tese final vai ser que as teorias lógicas fornecem instrumentos, técnicas para se fazer inferências válidas sobre determinadas condições. Então, o objetivo é fornecer essas técnicas, né, e não descrever algo que já exista, uma noção pré-existente de validade ou coisa assim. Então, vamos lá. Deixa eu começar apresentando as duas posições, ou duas posições sobre como funciona a seleção de teorias em lógica. Duas posições anti-excepcionalistas, né, que aproximam a lógica de outras teorias, como as teorias das ciências naturais. Então tá, o abdutivismo tem aí entre seus principais defensores Priest e Williamson. Para quem acompanha lá o nosso grupo de estudos, Priest, aqui o texto que eu estou citando é aquele que a gente leu no grupo, né, do Priest. Acho que do Williamson a gente não leu nenhum texto ainda, tá? Mas ele tem vários textos onde ele defende essa ideia. Eu tenho lá na referência qual é o texto que eu estou citando aqui, eu não lembro agora. Tá? Então, a ideia básica do abdutivismo é que a escolha de uma teoria lógica é feita por meio de inferência para melhor explicação. Inferência para melhor explicação é um sinônimo de abdução. Ou abdução significa inferência para melhor explicação. Então, a ideia básica é que a melhor explicação, ou a melhor teoria, a melhor explicação para um fenômeno, ou a melhor teoria sobre um fenômeno, é a que satisfaz uma série de virtudes teóricas no mais alto grau, né? Tais como simplicidade, força, poder unificador e, principalmente, adequação aos dados. Tá? Então, se você tem várias teorias concorrentes que se pretendem explicar um determinado fenômeno, um requisito mínimo é que todas sejam adequadas aos dados. Né? Claro, os dados são maleáveis, como diz o Priest, são soft, né? Mas é preciso haver uma boa justificativa para rejeitar algum dado. Né? Mas então a teoria tem que dar conta disso de forma que ela se pareça adequada aos dados. Mas a adequação aos dados não é o único fator, né, que
determina a escolha de teorias por causa do fenômeno da subdeterminação, né, que é um fenômeno muito presente na ciência, em filosofia da ciência isso é bastante estudado e também se aplica à lógica. Você pode ter diferentes teorias que dão conta dos mesmos dados, né? Então elas dão conta do fenômeno, mas elas diferem entre si em outros aspectos. Então a escolha de teorias parte para outros fatores, leva em conta outros fatores que não apenas a adequação aos dados, como poder unificador, força, simplicidade da teoria, etc. E aqui eu só trago para ilustrar, né, como as intuições aparecem como o dado, né, aqui a adequação aos dados, mas qual é o dado, né, que as teorias lógicas procuram captar. Né. Então eu trago essa citação já clássica do Priest, que a gente vê em quase todo o texto aí sobre anti-excepcionalismo, quando alguém vai falar do Priest, né, onde ele diz quais são os dados que as teorias lógicas devem dar conta. Então a citação está em inglês, eu vou tentar ir traduzindo à medida que eu leio. Tá? Com respeito ao critério de adequação aos dados, o que conta como um dado? Tá? Está suficientemente claro o que fornece os dados no caso de uma ciência empírica, observação e experimento. O que desempenha esse papel na lógica? A resposta, eu assumo, é que são nossas intuições sobre a validade ou sobre a validade ou invalidade das inferências feitas em linguagem cotidiana, linguagem vernacular, como eles chamam. Né? Então, o que desempenha o papel dos dados na lógica, as nossas intuições sobre quais inferências valem, quais inferências não valem, na linguagem cotidiana. Quando ele está falando aqui, vernacular inferences, né, na linguagem cotidiana, ele está falando de uma noção pré-teórica de validade. Né? Então, nós teríamos uma noção já pré-teórica, antes de fazer qualquer teoria, sobre quais inferências são válidas e quais são inválidas, e o objetivo da lógica não, os dados que a lógica toma, que os lógicos tomam para formular suas teorias, seriam essas inferências, essa intuição que nós temos antes mesmo de fazer qualquer teoria, intuições pré-teóricas. Né? O outro grande defensor do abdutivismo que eu citei antes é o Williamson, mas o Williamson tem uma visão completamente diferente sobre o que é a lógica. Tá? Para o Priest, a lógica estuda o fenômeno da validade, que é um fenômeno linguístico. Então, a lógica é uma teoria metalinguística, né? É uma teoria sobre a linguagem. Agora, sobre um aspecto da linguagem, né, que são as inferências válidas. Tá? Então, para o Williamson, a questão é diferente. As teorias lógicas não são sobre o fenômeno linguístico da validade. Antes, elas buscam capturar os traços mais gerais do universo. Então, para o Williamson, a lógica é sobre tudo que há, sobre qualquer coisa do universo. Então, as características mais gerais que valem em qualquer âmbito, em qualquer contexto do universo, tá? Isso é o que a lógica está procurando captar. É claro, então, sobre o que vale na linguagem, mas também sobre o que vale em fenômenos não linguísticos. Né? Então, poderia esperar que, por causa disso, dados empíricos fossem os mais relevantes para o Williamson, né? Porque o Williamson está dizendo que a lógica é sobre tudo. Então, se ela é sobre tudo, ela é também sobre o mundo físico. Então, dados do mundo físico deveriam ser importantes para a escolha de teorias para o Williamson. Tá? Mas não é este o caso. Os dados mais importantes, quando você espreme o Williamson e pergunta para ele, mas quais são os dados, então, que as teorias lógicas têm que dar conta? A resposta é muito similar à do Priest, as intuições. Né? As nossas intuições pré-teóricas para o Williamson são mais relevantes quando se trata de teorias lógicas, do que dados advindos de observação e experimentação. Tá? Aí, só para não dizer que eu estou atacando um espantalho aqui, né, eu trouxe algumas citações do Williamson que mostram isso, né, de que para ele as intuições são mais importantes do que dados de observação e experimentação do mundo empírico. Então, deixa eu ir tentando traduzir essas citações à medida que eu as leio. Então, embora nada, teoricamente, proíba a aplicação de resultados de qualquer ramo das ciências naturais à investigação presente, a investigação presente aqui é uma investigação que ele está fazendo sobre as lógicas modais. Tá? Então, ele está fazendo uma teoria sobre lógica modal. Então, ele fala isso aqui. Tá? Embora nada, em teoria,
proíba a aplicação de resultados de qualquer ramo das ciências naturais à presente investigação sobre lógicas modais, temos visto pouca evidência de que esses dados advindos das ciências naturais, né, poderiam ser de alguma ajuda na prática. Seria dificilmente relevante levar a cabo experimentos especiais ou fazer medições especiais, nesse caso de quando a gente está fazendo uma teoria lógica. Uma combinação de raciocínio lógico-matemático com conhecimento modal elementar, nos casos particulares desse estudo sobre lógica modal, resulta ser muito mais útil. Tá? Então, o que ele está chamando aqui de conhecimento modal elementar, elementar é a chave aqui para entender, né? É o conhecimento sobre como funcionam as modalidades que nós temos pré-teoreticamente, né? Antes mesmo de fazer qualquer teoria. O nosso conhecimento intuitivo sobre possibilidade e necessidade, basicamente. Tá? Então, o nosso conhecimento intuitivo sobre possibilidade e necessidade é muito mais relevante para uma teorização em lógica modal do que qualquer dado advindo das ciências. Basicamente, em suma, é o que ele está dizendo aqui. Tá? Nesse sentido, nós podemos verificar algumas predições da lei que ele está falando aqui é uma lei de lógica modal, usando nossa habilidade pré-teórica para avaliar afirmações modais particulares. Né? Então, essa é a ideia. Nós podemos verificar se uma lei modal vale ou não, usando a nossa habilidade pré-teórica de avaliar afirmações sobre modalidade. Então, temos as intuições aqui de novo, mesmo para o Williamson, para quem a lógica descreve o universo como um todo, experimentação e observação não são muito relevantes no caso da lógica, mas sim intuições. Bom, isso por parte do abdutivismo. Agora deixa-me falar um pouco do preditivismo, ou predictivismo, como eu escrevi aqui. Ficando um pouco mais perto do termo em inglês. Né? Então, a posição dominante, quando a gente fala de anti-excepcionalismo em lógica, é o abdutivismo. O preditivismo é uma proposta nova, né, trazida pelo Martin e pelo Yortland no artigo de 2020. Então, veja, a tese central do anti-excepcionalismo é que os métodos, a metodologia de investigação em lógica é similar à metodologia de investigação nas ciências. Então, um problema importante para os anti-excepcionalistas é dizer como é a investigação na ciência, né? Para então depois dizer se a lógica se parece ou não se os métodos usados na lógica se parecem ou não com o método científico. Não precisa dizer qual é o método científico na ciência. Os abdutivistas tomam como princípio básico do método científico a abdução, a inferência para melhor explicação. Para eles, a visão que eles sustentam é que o principal modo de teorização, de escolha de teorias na ciência é a abdução. O preditivismo é uma proposta diferente que vê a ciência funcionando de um outro modo, não com base na abdução, tá? Mas com base no método hipotético-dedutivo. Né? Então, como é que funciona a ciência? Você propõe uma teoria, uma hipótese, deriva uma consequência observável dela, né? E depois testa essa consequência no experimento. Tá? Então, método hipotético-dedutivo, não método abdutivo. Né? Então, o preditivismo tenta aproximar a lógica da ciência, dizendo que a lógica também usa o método hipotético-dedutivo. Espera aí. Tá, só estou regulando meu brilho aqui porque está meio cansativo. Tá, então, a tentativa de aproximar aqui a lógica da ciência vai por esse lado, dizer que a lógica também usa o método hipotético-dedutivo, faz predições e a confirmação dessas predições que confirmam uma teoria. Então, teorias lógicas são avaliadas em termos de sua habilidade de fazer predições corretas sobre as práticas inferenciais, então esse é o fenômeno, né, as práticas inferenciais de agentes racionais confiáveis. Então, assim como a física vai fazer predições, as teorias físicas vão fazer predições sobre o comportamento do mundo físico, e vai ter confirmado ou não essas predições, contrastando-as com o mundo físico, né?
Uma teoria lógica faz predições sobre práticas inferenciais, esse é o fenômeno que a lógica tenta capturar, e testa suas predições contra as práticas inferenciais. Mas aí contra as práticas inferenciais de quem? Né? Bom, de agentes racionais confiáveis. Então, aqueles agentes racionais que a gente acredita que são hábeis em fazer inferências. Então, esses são os fornecedores de dados para a teoria, esses agentes racionais confiáveis. Só para dar um exemplo aqui, a ideia é muito simples, tá? Eu diria até simplória, tá? Mas não é o momento de fazer essa crítica aqui a eles, mas a ideia é assim, um teórico lógico, né, um lógico está formulando uma teoria lógica. Então, o primeiro passo para ele é coletar dados. Então, por exemplo, ele vai coletar dados a partir dos agentes racionais confiáveis. Bom, quem seria, né, um agente racional confiável? Um matemático, por exemplo. Matemáticos são quase que universalmente reconhecidos como bons em fazer inferências. Então, o primeiro trabalho do lógico vai ser observar as provas matemáticas e ver que tipo de inferências os matemáticos tomam como válida quando fazem uma prova e quando criticam uma prova. Então, ele vai identificar lá, por exemplo, que modus ponens é tomado como uma regra válida pelos matemáticos. Daí ele pensar, legal, eu vi aqui algumas provas matemáticas, todas elas estão de acordo com modus ponens, e ninguém critica aqui inferências por modus ponens, então modus ponens é aceito como regra de inferência válida. Então ele pega e inclui o modus ponens na teoria, como uma hipótese, né? Uma hipótese de lei lógica. E aí, para que essa hipótese seja confirmada, você precisa de mais dados. Então, você vai sempre coletando outros dados, que seriam, por exemplo, o quê? Provas matemáticas, checando se todas elas respeitam modus ponens. Então, eu sempre encontro provas que respeitam modus ponens, então eu vou acumulando confirmação a favor da afirmação, né, da crença de que modus ponens é uma lei lógica. Se por acaso algum dia você encontrar uma prova matemática em que viola modus ponens e que isso não é tomado pelos matemáticos como um erro, né, mas como uma violação legítima do modus ponens, né, então isso vai contar como evidência contra, né, a hipótese de que modus ponens é uma regra válida, que é uma lei lógica. Então, o raciocínio é simples, é coletar dados que seriam episódios de inferência que são tomados pela comunidade relevante de agentes racionais confiáveis como sendo válidos. Os dados que confirmam a hipótese, né, vão dando sustentação à teoria, e dados que estejam em conflito com a hipótese vão tirar essa sustentação, podendo vir a refutar a hipótese de que determinado enunciado é uma lei lógica. Então, tanto o abdutivismo quanto o preditivismo, né, compartilham uma crença. Né, embora eles tenham visões diferentes sobre como funciona o método em lógica, né, o método de investigação em lógica, mas eles compartilham a crença de que teorias lógicas são vistas como destinadas a fornecer uma descrição fiel de intuições lógicas pré-teóricas. Tá? Sempre com a ressalva aqui, que o Priest enfatiza, de que essas intuições são dados, mas são dados soft, dados maleáveis. Né? Você pode ter razões teóricas para rejeitar algumas. Tá? Mas, a princípio, né, a melhor teoria é aquela que dá conta das intuições. Tirando a hipótese de dados maleáveis, né, mas conflitos fortes, digamos assim, que não são aqueles casos de apenas de dados soft que você poderia rejeitar como pontos discrepantes, por exemplo, né, mas conflitos entre intuições e teorias são vistos como pesando contra a teoria. Isso é muito claro no preditivismo, Martin e Ortland dizem isso claramente. Né? Então, se você encontra alguma intuição, por exemplo, de que o modus ponens não vale, em um contexto em que isso não é tomado como um erro, isso deveria contar contra a teoria. Então, a intuição, sendo dado, prevalece sobre a teoria. Né? Essa é a ideia. Bom, mas isso tem um problema. Tá? Um problema que não aparece em muitos textos que discutem o abdutivismo, mas que o Martin e Ortland chamam a atenção para esse problema, né? que é uma dificuldade compartilhada pelas duas abordagens. Né? Então, tanto o abdutivista quanto o preditivista têm de ser capazes de distinguir entre informantes confiáveis e não confiáveis.
Ter provedores de intuições que são confiáveis e provedores de intuições que não são confiáveis. Porque se a gente está tentando captar um fenômeno, veja, as intuições não são assim, não vêm de um mundo, sei lá, ou se vem a gente não sabe, mas não são sempre confiáveis as intuições. Tá? Há intuições lógicas que não são confiáveis, e isso é um dado empírico. Tá? Eu trouxe essa citação do Martin e Ortland porque eles dizem exatamente isso. Né? Nós sabemos da existência de intuições lógicas erradas. Né? Então, antes de selecionar os provedores de dados para as teorias lógicas, nós temos que descartar aqueles provedores que tendem ao erro. Então, eu trouxe aqui uma citação deles, vou tentar ler traduzindo. Tá? Afinal de contas, eles estão dizendo aqui sobre o uso de intuições e por que nós temos que selecionar os informantes confiáveis dos não confiáveis. Então, diz, afinal de contas, nós estamos conscientes, a partir da psicologia cognitiva, da como é que traduz isso? Unreliability, da não confiabilidade. Né? Então, afinal de contas, nós estamos conscientes, a partir de dados da psicologia cognitiva, da não confiabilidade de raciocínios lógicos individuais sobre certas condições. Daí ele diz aqui, veja, por exemplo, para uma introdução, Evans 19. Esse aqui é um texto de psicologia cognitiva, tá? Um texto científico de psicologia, onde são várias pessoas leigas em lógica, pessoas, pode ser até estudantes de graduação, de cursos que não são filosofia ou nem matemática, né? Que são testados em exercícios simples de lógica, né, e os psicólogos começaram a perceber que o nosso modo intuitivo de raciocinar é bem distante, né, das leis lógicas. Né. Então, os psicólogos começaram a coletar esses dados, eles são bastante conhecidos hoje. Né, como que o nosso modo intuitivo de raciocinar desvia das leis lógicas. Né. Então, Martin e Ortland estão sabendo disso, né, e daí ele diz, então, parece que nós temos que admitir que ou os dados propostos são não confiáveis, ou nós necessitamos de uma etapa de pré-identificação de certos agentes como juízes confiáveis, de quais proposições seguem-se de outras em argumentos particulares. Né? Então, e eles ficam por aqui, né? A posição deles é que nós precisamos fazer uma pré-identificação, uma pré-seleção daqueles que serão os juízes confiáveis do fenômeno da validade. Bom, agora aqui é que tem o problema, um dos problemas, né, fundamentais, tanto para o objetivismo quanto para o preditivismo, já que eles querem modelar as intuições lógicas. Né? Que para distinguir entre informantes confiáveis e não confiáveis é preciso ter antes uma noção prévia de validade. Os psicólogos têm essa noção prévia de validade. Eles pegam a lógica clássica ou a lógica aristotélica e dizem, é assim que é o raciocínio correto. Se você lê um texto como esse do Evans, é isso que você vai ver. Tá? Ou ele toma raciocínios baseados em lógica clássica contemporânea, ou raciocínios baseados em silogística aristotélica, e diz, esse é o modo correto de raciocinar. Apresenta esses exercícios para pessoas não instruídas em lógica, as pessoas tendem a pensar de um modo dissonante, que não corresponde às leis lógicas, então a conclusão é que estão pensando errado. Né? Só que o teórico lógico não pode fazer isso, né? Porque ele quer usar esses dados para dar sustentação à própria silogística ou à própria lógica clássica. Né? Então, se ele vai selecionar os dados assim, né, ele já está assumindo antes uma noção de validade. Então, como é que você vai selecionar os juízes confiáveis, ou informantes confiáveis, como eu estou chamando aqui, dos não confiáveis, sem ter antes uma noção de validade? É o velho problema da lógica de fundo, né, uma certa forma de circularidade aqui. Para fazer qualquer juízo sobre a validade de uma lógica, você já tem que assumir uma outra antes. Né? Esse problema se manifesta aqui também quando nós vamos selecionar os dados. E se nós selecionarmos apenas os dados que favorecem a nossa teoria, isso absolutamente não é ciência, né? Isso é pseudociência. Né? Quando você comete o chamado cherry picking, né? A seleção apenas dos dados que favorecem. Então, um lógico clássico
quando for selecionar intuições, vai selecionar só aquelas que estão de acordo com os cânones da lógica clássica, né? Aí, óbvio que os dados vão confirmar a teoria. Então, isso não é fazer ciência, isso é fraudar a ciência. Então, os abdutivistas e os preditivistas têm um problema sério a enfrentar. Deixa esse problema em suspenso e vamos, então, tratar sobre o que são as intuições. O que são as intuições, o que elas dizem, origens e confiabilidade. E o tempo está passando, já é 19h37. Vamos ver se eu vou mais rápido. Então, como é que a gente vê intuições na filosofia em geral? Tá? Agora eu vou falar um pouco de intuições, deixam a questão lá da lógica em suspenso. Alguns slides aqui a gente vai falar sobre intuições, psicologia e tal. Então, na filosofia a gente comumente associa intuições a algum tipo de conhecimento a priori ou inato. Tá? A gente acredita que as intuições revelam algo a priori ou inato, né? Que não vem da experiência, coisa assim. São juízos que surgem sem necessidade de raciocínio explícito e intencional, como algo que só pisca, né, na sua mente, um juízo que vem imediatamente, né, e que parecem gozar de alguma credibilidade para quem os produz. Então, a credibilidade aparente desses juízos que simplesmente aparecem na nossa mente de maneira intuitiva é o que desperta o interesse filosófico, né, porque a gente os sente como críveis, né, como dignos de serem acreditados, esses pensamentos intuitivos. Né? Mas a obscuridade das suas origens é o que as faz controversas. Né? De onde vêm as intuições, afinal? Né? Porque, será que elas devem ser, merecem a credibilidade que muitos filósofos dão a elas? Né? Bom, aí a gente pode encontrar respostas para isso na psicologia. Os psicólogos têm estudado isso há muito tempo. E os filósofos costumam esquecer os psicólogos muitas vezes, né? Alguns filósofos. Infelizmente, isso está se tornando menos comum. Tá, então, eu estou trazendo aqui dados de um psicólogo, Macaulay. Isso é um livro de 2011 que ele fala sobre religião, porque o objetivo dele é estudar o conflito entre religião e ciência, e ele faz isso levando em conta intuições. Mas ele tem uma teoria sobre intuições lá que eu estou usando aqui. Tá? Então, ele apresenta dois tipos de intuições. As nossas intuições são de dois tipos, classificam-se em dois tipos. As intuições que ele chama de maturacionais e as praticadas. Tá? As intuições maturacionais são formadas cedo, tipicamente na infância, e independem de treinamento e educação formal. Quer dizer, são aquelas intuições que nós desenvolvemos simplesmente durante o processo de crescimento, como uma consequência do nosso amadurecimento cognitivo. Tá? Uma criança nascendo em uma determinada cultura, recebendo estímulos linguísticos, aprendendo uma linguagem, aprendendo a se comportar ali, sem nenhuma educação formal, sem nenhum treinamento específico, né, ela vai desenvolver certas intuições. Tá? Essas intuições que vêm unicamente do processo de crescimento, de amadurecimento, são as intuições maturacionais. As intuições praticadas, por outro lado, são formadas mais tarde e somente depois de treinamento e educação formal. Tá? Então, exigem uma grande carga e dedicação de treinamento, né, como a educação que a gente recebe na escola, na universidade, etc., para que surjam as intuições praticadas. A origem é da prática, né, por isso que eles chamam de praticadas. Alguns exemplos aqui para esclarecer isso. Então, exemplos de intuições maturacionais. Por exemplo, as nossas intuições linguísticas, a nossa capacidade de reconhecer imediatamente, intuitivamente, se uma frase está gramaticalmente bem formada ou não. Mesmo quem nunca estudou gramática, mesmo quem nunca aprendeu a ler ou escrever, né, sabe reconhecer a gramaticalidade de uma sentença formulada na língua na qual essa pessoa é apta, né, na qual ela fala. Né. Então, intuição linguística. Né. Intuições que permitem interpretar expressões faciais, por exemplo. Né. A gente aprende muito cedo, ou talvez isso até já venha gravado em grande parte no código genético, enfim. Pelas expressões do rosto, a gente sabe julgar o que uma pessoa está sentindo ou tal. A gente tem intuições sobre isso. Né. Enfim, são essas intuições que surgem do processo de amadurecimento. E as intuições praticadas são aqueles juízos rápidos feitos por experts em suas áreas. Né. Então, alguém se torna um expert em uma área, e a grande habilidade e conhecimento da pessoa naquela área faz com que ela produza juízos rápidos sobre as coisas, né, sem precisar parar para fazer conta, para ler referências, para refletir. Né. É o próprio treinamento e a expertise naquela área e experiência, né, que leva a isso. Tá? Isso pode ser coisas tão simples como alguém que pega Uber frequentemente e sabe estimar o preço que o Uber vai cobrar naquele horário e naquele trajeto antes mesmo de o app informar,
porque você já está tão treinado em pegar Uber que você já infere, uma corrida daqui para lá nessa hora vai dar tanto, né? Então, isso a gente não sabe explicar como, né, que calcula, mas muitas vezes, para quem é hábil nisso, sempre acerta, quer dizer, não vai acertar na precisão do centavo, né? Mas acerta um valor aproximado, tá? Mas é um juízo feito a partir de expertise naquilo, né? Ou, por exemplo, um engenheiro que sabe a quantidade de material para uma obra antes mesmo de calcular. Tá? Só vendo mais ou menos como vai ser a obra, você vai precisar de tantos quilos de cimento, tantos quilos de ferro, ou não sei o quê, antes de calcular. Depois, quando faz a conta só confirma o que ele já havia estimado. Então, essas intuições praticadas são uma manifestação de perícia, né? Elas se originam da vasta experiência em um domínio especializado, né? E elas são como palpites bem informados, né? Você não faz a conta, mas você é tão especialista naquilo que você pode dar um palpite que, em geral, acerta. Bom, voltando agora para o âmbito da lógica, como é que essas coisas aparecem? Essa distinção entre intuições maturacionais e intuições praticadas. Bom, as intuições lógicas maturacionais são aquelas de quem nunca fez um curso em lógica ou matemática ou outra disciplina que tem argumentação ou dedução como ferramenta importante. Você pode pensar as intuições de um engenheiro sobre inferências válidas, as intuições de um médico sobre inferências válidas, as intuições de uma pessoa analfabeta sobre inferências válidas, enfim. São intuições sobre quais proposições seguem de quais, né? Feitas por intuições que pessoas que não receberam um treinamento específico em lógica têm. Essas intuições que essas pessoas têm sobre inferências válidas são intuições maturacionais, que vêm simplesmente do fato de que elas cresceram, aprenderam uma língua, se engajaram em discussões em alguns momentos, né, então sabem mais ou menos como fazer inferências. Porque todo mundo sabe fazer inferência, né? Então, existem essas intuições de fato. Todo mundo sabe fazer inferência. Se essas inferências vão ser boas, válidas ou não, é outra história. Então, estudos na psicologia cognitiva mostram que essas intuições divergem sistematicamente dos cânones lógicos dedutivos. Tá? Esse é um resultado importante que o Martin e Ortland citam naquele trecho que eu li acima. Então, um resultado importante de lá, né, é que esse modo intuitivo de pensar, de quem nunca foi treinado em lógica, segue regras de inferência não monotônicas. Vou dar um exemplo. Tá, aqui é um estudo em psicologia, né? Sai e outros aqui são psicólogos, que testaram participantes leigos com o seguinte silogismo. Eles testaram com vários silogismos, tá? Mas aqui eu selecionei esse do estudo só para ilustrar. Então, o silogismo é o seguinte: todos os seres vivos necessitam de água, rosas necessitam de água, conclusão, logo, rosas são seres vivos. Todos vocês que já fizeram um curso de lógica sabem que isso aqui não é válido, né? A conclusão não se segue necessariamente das premissas. Porque, bom, imagina, eu posso fazer seguindo a mesma forma aqui, todos os seres vivos necessitam de água, automóveis necessitam de água, né, logo, automóveis são seres vivos. Fica claro que não se segue, né? Então, apesar disso, de que a conclusão não se segue das premissas, 68% dos participantes considerou esse silogismo válido. Bom, eles foram instruídos, né? Você pode pensar, mas eles não sabem nem o que é a noção de validade. Não, mas o teste psicológico instruía, dizia assim, considere. Eles criam todo um cenário para que a pessoa entenda que ela tem que avaliar se essa conclusão se segue unicamente dessas premissas e se segue necessariamente. Então, a noção de validade é apresentada antes, para ter certeza de que eles entenderam, né, o que está sendo pedido. Tá? Esse e outros estudos, né, revelam um padrão no modo de raciocínio intuitivo maturacional, né, sobre inferências. O padrão é o seguinte: silogismos cuja conclusão converge com as crenças dos participantes tendem a ser julgados válidos, ao passo que silogismos cuja conclusão diverge das crenças dos participantes tendem a ser julgados inválidos, independentemente da validade lógica real. Então, eu acho que qualquer professor de lógica, nas primeiras semanas do curso, percebe isso, né? Os estudantes tendem a considerar válido um argumento cuja conclusão confirma conhecimento prévio, ou crenças prévias, né? E a julgar inválido argumentos cuja conclusão vai contra conhecimento prévio, né, ou crenças prévias. Isso é uma manifestação do conhecidíssimo viés de crença, ou chamado também de viés de confirmação, ou viés do meu lado, chamado por alguns, né? Que é a tendência a aceitar
argumentos que vão ao encontro do que você já acredita e rejeitar argumentos que vão contra. Então, você encontra problemas em argumentos que confrontam as suas crenças, mas não é capaz de encontrar problemas em argumentos que vão ao encontro delas, que se somam às suas crenças. Tá, e o que isso tem a ver com a monotonicidade ou não monotonicidade? É que é como se tivesse, né, mais alguma premissa inserida aqui, né, e a premissa que cada participante insere nesses argumentos vai variar a avaliação dele. Então, assim, a inferência lógica, ela não é feita com base unicamente nas premissas que contém no argumento, mas com base em mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa, que é a crença acrescentada, né, ela pode mudar a avaliação sobre a validade do argumento ou não. Tá? Então, o raciocínio é não monotônico. Se você muda a crença da pessoa, um argumento que ela considerava válido, ela pode passar a considerar inválido em outro momento. Né? Porque a avaliação do argumento não é feita só com base nas premissas que estão ali, mas em mais premissas, né, que vêm de crenças prévias que são complementadas. Tá? E aí a validade ou invalidade do argumento varia conforme as premissas que você adiciona. Tá? O que não, numa lógica monotônica, isso não é o caso. Né? Se uma conclusão segue das premissas, não importa mais quais conhecimentos ou quais premissas você acrescente, aquela conclusão vai continuar saindo. E não é o que a gente vê no raciocínio intuitivo, maturacional. Né? Então, as intuições lógicas maturacionais, elas podem contar como dados para as teorias lógicas? Bom, se elas contam como os dados, elas deveriam levar à rejeição de lógicas monotônicas. Será que os lógicos querem fazer isso? Né? Se elas não contam como dados porque julgam como adequados raciocínios que são dedutivamente inválidos, então o abdutivista e o preditivista devem explicar que critério, a priori, estão usando para descontar intuições maturacionais. Né? E daí a lógica já não é mais... a lógica passa a ser excepcional, né? A priori. Porque se você vai descontar essas intuições, você precisa ter um critério antes para descontá-las. Né? Ou então você diz, bom, né, as intuições não vão ser dados, mas se você quer considerar intuições dadas, você vai ter que ter um critério para desconsiderar as intuições que vão de encontro aos cânones lógicos. Então, a conclusão que eu tiro aqui é que as intuições maturacionais não podem ser tomadas como dados para teorias lógicas. Porque senão a gente teria que rejeitar lógicas dedutivas monotônicas, dizendo que elas são falsas, erradas. Né? O que não parece ser o caso. Então vamos ver o caso das intuições lógicas praticadas. Né? Onde temos intuições lógicas praticadas? Bom, as intuições de matemáticos, lógicos e filósofos da lógica profissionais. São pessoas que passaram por um extenso treinamento em lógica e, a partir daí, desenvolvem intuições de expert, né? Aquelas intuições praticadas sobre o que vale e o que não vale, em termos de inferência. Tá? E as intuições de praticantes de outras ciências em que a argumentação é uma ferramenta importante. Tá? Às vezes você não precisa ter um treino em lógica, especificamente, em teoria lógica, para ser apto a fazer boas deduções. Né? Você pode simplesmente adquirir esse treino por outros meios. Estou vendo que o tempo está passando e eu estou longe de terminar. Bom, eu vou ver se eu corro. Fica tranquilo, César. Lembra que a gente pode ser um pouco mais flexível aqui. Tá. Eu vou tentar correr mesmo assim. Tá? Então, vamos ver o caso das intuições praticadas dos profissionais da dedução. Profissionais da dedução, aqui eu estou chamando os lógicos, os filósofos da lógica, né, e os matemáticos, aqueles que têm na dedução, né, e no estudo de teorias da dedução, a sua área de expertise. Né. Então, as intuições de lógicos e de outros profissionais da dedução não são pré-teóricas, esse é o problema, né, mas pós-teóricas. Né. Suas intuições são influenciadas por seu treinamento, a tradição a qual se filiam, e suas preferências teóricas. Né. Por isso, as intuições de um dialeteísta divergirão das intuições de um classicista. Né. As intuições de um matemático intuicionista divergirão das intuições de um matemático clássico, etc. Né. As intuições de um pluralista em lógica divergirão das intuições de um monista em lógica. E, enfim, porque essas são todas intuições praticadas, que advêm da expertise, do treino em uma teoria. Né. Isso já recebeu um nome na literatura, isso não é novo, né? Isso é chamado de, na literatura, em filosofia da lógica, eu estou falando, tá? Não é em psicologia agora, chamado de viés de indoutrinação, tá? Pelo Macfarlane. Então, ele diz lá,
metodologia dominante para abordar questões sobre a validade envolve apelos frequentes a nossas intuições sobre a validade lógica. Aí ele diz, eu não acho que deveríamos nos surpreender com o fato de que essa metodologia leva diferentes investigadores em diferentes direções, né? Pois nossas intuições sobre a validade lógica, tais como elas aparecem, são largamente o produto de nossa educação lógica, né? Então, daí logo mais na frente no texto ele chama isso de viés da indoutrinação. Então, toda avaliação de uma teoria lógica a partir de intuições de profissionais da dedução, de lógicos, que fazem teoria lógica, vai ser vítima desse viés de doutrinação. Então, não é confiável. Então, a gente já corta aqui como intuições confiáveis as intuições lógicas maturacionais, porque elas vão contra o cânones de muitas teorias lógicas que a gente gostaria de preservar. As intuições lógicas praticadas dos lógicos e outros profissionais da dedução. Então, um lógico não deveria se pautar em suas próprias intuições quando fazendo teoria lógica, né, sob pena de estar fazendo uma ciência enviesada, né, então ciência ruim, né. Bom, e o que resta, então, seriam as intuições praticadas de praticantes de áreas em que a argumentação é importante, mas que não se ocupam nem são treinados em teorias lógicas. Tá? Então, eu vou considerar, então, agora essa última parte. Tá? Exemplos de profissionais que poderiam ter esse tipo de intuição. Físicos teóricos, teólogos e filósofos em geral, né? Excluídos com treino em lógica formal. Você pode pensar, por exemplo, um físico que está fazendo teoria física e está usando muita argumentação, muita dedução, muita inferência, tá, para fazer a teoria. Então, ele está discutindo no âmbito das hipóteses e está fazendo inferências lá. Tá? Então, vai usar muita dedução, mas não necessariamente informada por uma teoria lógica. Teólogos que querem desenvolver provas racionais para a prova da existência de Deus. Podem fazer isso sem recurso a uma teoria lógica específica, mas usando dedução para isso, né? Os filósofos, em geral, em suas práticas argumentativas, também fazem isso. Então, as práticas argumentativas desses profissionais podem produzir intuições lógicas praticadas se instanciarem diálogos do tipo provador cético. Então, vamos... eu deveria pular essa parte, porque não vai dar tempo de chegar lá. Eu vou pular. Bom, a ideia, eu vou só ficar aqui para ver a ideia básica. A ideia básica é que, em uma prática argumentativa que não está informada por uma teoria lógica, as pessoas podem obter intuições sobre o que vale e o que não vale pelo confronto com opositores, né? Então, o provador nesse tipo de diálogo é alguém que quer provar uma tese. Vamos, para ficar simples, vamos imaginar um teólogo que quer provar a existência de Deus a partir de um raciocínio. Tá? Então, ele vai apresentar um argumento a partir de alguns princípios para mostrar que Deus existe. Então, ele parte daqueles princípios, com premissas, conclusão, Deus existe. Tá? O argumento colocado por esse teólogo vai ser desafiado por céticos, por quem duvida da existência de Deus. Pode ser um agnóstico, pode ser um ateu. Né? Então, ele vai procurar encontrar nesse argumento falhas. Dizer, olha, nesse passo aqui, essa tua inferência não é válida. Eu tenho um contra-exemplo para essa tua inferência. Né? Então, nessa prática de você apresentar um argumento dedutivo, mesmo que não informado por uma teoria lógica, e alguém confrontar dizendo, olha, o seu argumento tem uma falha aqui, ele não é válido aqui, e etc., né, vai criando intuições, mesmo nas pessoas que não estudaram uma teoria lógica, sobre quais inferências são válidas e quais são inválidas. Tá? Então, isso gera intuições lógicas melhores do que aquelas maturacionais, tá? E não contaminadas por uma teoria pré-existente. Elas surgem simplesmente de práticas dialógicas, né? Onde você tenta provar uma tese dedutivamente e seus opositores apresentam os furos na sua prova. Ao apresentar os furos, você melhora a sua prova e melhora a sua consciência sobre o que é uma boa inferência, uma inferência válida. Então, isso resumidamente aqui dos diálogos provador-cético, então eu vou pular toda a parte onde eu explorava isso mais, mas a ideia principal é essa. Tá? Então, essas intuições que surgem desse tipo de diálogo, né, onde você quer provar alguma coisa dedutivamente e alguém lhe aponta os furos e você assim vai aprendendo intuitivamente, de maneira informal, o que vale e o que não vale, essas intuições parecem ser o tipo de dado que os abdutivistas e preditivistas estão procurando. Né?
Então, as intuições de experts em diálogos provador cético contariam como dados confiáveis, não fosse uma limitação desses diálogos. Né? Uma limitação dessa prática de a gente procurar contra-exemplo intuitivamente, sem estar ligado a uma teoria, né, para uma inferência. Né? Porque o fato de um cético, o cético é aquele que desafia a proposta do provador, né, que é mostrar que uma inferência vale. Então, o fato de um cético ser incapaz de objetar uma inferência não significa que não existam contra-exemplos a ela, mas tão somente que ele não encontrou um. Quando a gente está começando a apresentar a disciplina de lógica, pelo menos eu costumava fazer isso, logo no início, onde você está ainda com a noção informal de argumentação, né, eu costumava dar exercícios para os estudantes em que apresentavam um argumento formulado em linguagem natural, pergunta, é válido ou não é válido? Como é que eu vou saber? Procura um contra-exemplo. Né? Você consegue achar uma situação em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa? Se você encontra esse contra-exemplo, não é válido. Né? Você sabe que não é válido, porque você tem um contra-exemplo. Agora, se você não encontra o contra-exemplo, não quer dizer que ele seja válido. Que pode ser apenas que tenha sido sua incapacidade de formular um contra-exemplo. Então, como esses diálogos, essas práticas argumentativas, né, ocorrem sem o auxílio de ferramentas formais que poderiam provar que uma inferência é válida, a gente nunca tem certeza se o fato de que uma inferência nunca foi desafiada, um método de inferência, né, nunca foi desafiado, a gente não tem certeza se ele nunca foi desafiado, porque nunca ninguém cogitou um contra-exemplo, né? Ou se porque realmente não há um contra-exemplo. Tá? Então, essas intuições ainda são menos confiáveis do que métodos formais de prova. Né? E esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Né? Os métodos formais de prova são uma melhoria dessa prática intuitiva que a gente tem de procurar contra-exemplos para demonstrar a invalidade de certas formas de raciocínio. Então, a conclusão é que a gente não tem nenhum tipo de intuição confiável. E agora, então, eu entro na proposta. Né? Então, a proposta parte da ideia de explicação em Carnap, então também não é nada novo. Tá? Carnap já via o processo de teorização na ciência, e na lógica, e na matemática, como passando por esse processo de explicação. Né? E a ideia do conceito de explicação em Carnap, veja, explicação em Carnap não ligue com a nossa noção intuitiva do que é explicação. Tá? É um conceito próprio que Carnap desenvolve. Então, para Carnap, a explicação de um conceito pré-científico não visa captar fielmente noções intuitivas sobre ele. Ao contrário. Né? Então, aqui uma citação de Carnap. A tarefa de explicação consiste em transformar um determinado conceito mais ou menos inexato em um conceito exato, ou melhor, em substituir o primeiro pelo segundo. Então, em particular, com respeito a intuições pré-teóricas, tá? A tarefa da explicação consiste em transformar uma intuição pré-teórica que é vaga, inexata, no caso aqui da validade pode estar errada, tá? em uma teoria, né, que seja exata, melhor do que ela e mais confiável. Então, o processo de teorização, que é o processo de explicação, segundo Carnap, exige um aprimoramento, né, uma melhora daquilo. Então, de acordo com a explicação, com a noção de explicação em Carnap, um descompasso entre uma noção intuitiva e a noção teórica é exatamente o que se espera, que não haja um casamento entre elas. Tá? Então, porque se a noção intuitiva é vaga e a teórica é precisa, necessariamente a gente vai ter um descompasso entre elas. Né? Então, assim, a noção teórica não deve ser julgada em termos de quanto ela se aproxima da noção intuitiva, mas em termos pragmáticos. Se ela cumpre os objetivos da investigação, se ela é fértil e dá lugar a novas descobertas. Tá? Eu vou pular a citação. Então, a partir dessa noção de Carnap, que o trabalho de teorização na ciência se dá por meio de explicação, que é esse aprimoramento dos conceitos pré-teóricos em conceitos científicos, né, a gente pode entender o papel das intuições em lógica. Né? Então, aqui, na minha proposta, né, as intuições não são dados. Tá? Mas isso não significa que elas não cumpram papel algum na teorização. Tá? As intuições verdadeiramente pré-teóricas, né, aquelas que vêm de experts em diálogos provador cético, podem servir de ponto de partida para a teorização, mas a teorização consiste precisamente em uniformizar, sistematizar, precisificar, melhorar, né, em um sentido amplo, essas intuições, de modo de que provas de validade possam ser dadas. Porque no âmbito intuitivo, informal, nós nunca temos provas de validade. Nós vamos ter provas depois que nós já fizemos uma teoria. Né? Já estabelecemos algumas coisas. Mas a teoria sempre vai ter um descompasso, né,
em relação às noções intuitivas. Ela não vai capturar totalmente as noções intuitivas, ela vai divergir delas. Mas isso não é necessariamente ruim, tá? Porque as intuições não são dadas. As intuições são uma pista de como se faz inferências válidas. A gente aperfeiçoa essa técnica dando uma teoria. Né? Então, a teorização aprimora e modifica o material advindo das intuições. Né? Nesse processo, a teorização pode, inclusive, refutar nossas intuições, mostrar que elas estavam erradas. Né? E a lógica não pode ser excepcional nesse sentido. Tá? Um grande defeito do anti-excepcionalismo, quando ele se baseia nas intuições, vamos dizer assim, vamos lá, um erro do anti-excepcionalismo, né, é considerar que as intuições podem ser um dado para a lógica, enquanto elas não são consideradas dado em nenhuma outra ciência. As ciências, em geral, confrontam e refutam nossas intuições. As nossas intuições diriam que a Terra é plana, mas a ciência mostra que não é. Que os continentes são estáticos, mas a ciência mostra que eles não são. Que a luz se comporta ou como onda ou como partícula, mas a ciência mostra que a luz se comporta como ambas, né? Como onda e como partícula. Né? Enfim, e várias outras. Né? E o mesmo vale para a matemática. Não vou ler a citação aqui, mas o que a citação diz é que os matemáticos, especialmente em geometria, tá? Descobriram que as nossas intuições geométricas são, em geral, falsas. Tá? As teorias geométricas mostram coisas que invalidam, né, que mostram a falsidade, o erro das nossas intuições. Então, por que na lógica a gente deveria agir diferente? Se na própria matemática a teorização é usada para mostrar como as nossas intuições são erradas. Então, pré-teoreticamente, podemos intuir que uma forma de argumentação é válida, mas não podemos provar isso. Então, qual é o papel da teorização? O desenvolvimento de uma teoria lógica é uma maneira de aprofundar a investigação sobre a validade. Então, o uso de técnicas formais acabará revelando um contra-exemplo, quando existia uma inferência, ou nos permitirá provar que, sob certas circunstâncias, não há contra-exemplos. Há uma determinada método de inferência. Tá? Este é o ponto de se ter uma definição rigorosa do conceito de validade, né, como aquela fornecida por teorias lógicas. Poder ir além do que a intuição permite. E ao ir além do que a intuição permite, a gente muitas vezes vai descartar intuições como estando erradas. Então, a teorização é superior à intuição. Tá? A teorização não apenas captura intuições, mas provê uma compreensão melhor e mais clara da validade. A compreensão teórica é superior à intuitiva, porque pode provar que certos princípios e regras são válidos sob certas circunstâncias, é claro que vai depender do sistema onde você está fazendo a prova, né? E revela o que deve ser assumido se deseja-se que esses princípios e regras sejam válidos. Então, a teorização aprofunda e melhora aquilo que só supunhamos intuitivamente. E aí, como é que ocorre a escolha de teorias nesse cenário? Né? A escolha de teorias vai atender a critérios pragmáticos, como propunha Carnap. Né? O lógico vai ser... porque, veja, a escolha não acontece mais por confronto com os dados. A lógica não está querendo dar conta de dados. Ela está desenvolvendo instrumentos para inferências válidas. Né? Instrumentos para que a gente possa fazer inferências válidas sobre determinadas condições. Então, o lógico seleciona ou desenvolve a teoria que melhor se encaixa em seus métodos de investigação. Por exemplo, de métodos investigativos. Um lógico pode estar preocupado em saber que regras de inferência asseguram a validade quando a noção de implicação é relevante. Não porque a noção de implicação tenha que ser relevante, mas porque ele está interessado em saber quando é relevante e o que vale. Né? Bom, e quando noções modais estão presentes, né, quais são as regras que valem? Você pode estar interessado unicamente em investigar isso, não como captar algum dado de que a noção de validade necessariamente tem que incluir elementos modais e coisas desse tipo. Então, que regras e princípios devem ser aceitos se admitirmos somente objetos construtíveis? Então, o objetivo pode ser, eu quero fazer inferências lógicas que não me comprometam com objetos não construtíveis. Então, que lógica eu devo usar para isso? Então, a relação com uma teoria lógica é sempre pragmática, dependendo do seu objetivo de investigação. Então, a escolha de teorias é instrumental. Essa é o ponto. Né? Então, a conclusão geral, né, eu corri no final, mas vamos lá. É que a lógica ainda se parece com as demais ciências. O meu ponto final aqui ainda é um pouco anti-excepcionalista. Tá? Mas a semelhança com as outras ciências não está no fato de a lógica ser descritiva, porque ela não é descritiva, ela não descreve dados que vêm da intuição, ou coisa assim. Então, a lógica não é descritiva como as demais ciências naturais, como as ciências naturais. Tá? Mas ela é semelhante às ciências porque a lógica, assim como as ciências, aperfeiçoa nossas crenças e práticas. Né? Muitas vezes destruindo as nossas intuições pré-teóricas. Tá? A ciência é altamente contra-intuitiva,
Por que a gente esperaria que a lógica fosse totalmente intuitiva? Né? Absolutamente não, seria uma exceção se a lógica fosse assim. Né? A única ciência que é intuitiva, enquanto a matemática e as demais ciências são contra-intuitivas. Né? E além disso, eu também não acho que a lógica seja muito diferente de outros empreendimentos humanos, mas talvez ela seja mais semelhante à engenharia e à tecnologia do que à ciência, como eu disse na introdução aqui. Porque tanto a lógica como a engenharia visam aperfeiçoar práticas humanas em resposta a certas necessidades. Então, a escolha de uma teoria lógica, assim como a escolha de uma solução técnica, é ou deve ser guiada pelos objetivos e informada por dados sobre as próprias teorias lógicas ou soluções técnicas em disputa. Da mesma forma que se escolhe a solução técnica que melhor se adapta a objetivos práticos, falando de tecnologia, né, escolhe-se a teoria lógica que melhor se adapta aos objetivos científicos, matemáticos, lógicos ou filosóficos do investigador. Isso é uma citação do artigo do qual eu tirei essa apresentação. Né? Artigo meu que saiu em 2021. Bom, então aqui as referências. Corri, demorei 1 hora para apresentar. Mas é isso, pessoal. Obrigado por esperarem. Maravilha, César. Muito obrigado pela apresentação. Eu particularmente gostei da maneira que você apresentou, sem correr muito, embora você tenha pulado alguns slides ali no final, mas eu acho que deu para pegar bem. Ótimo. Espero que a sua opinião seja compartilhada pelos demais. De qualquer maneira, a gente tem, como de costume, um período, um pedaço de tempo aqui para a gente conversar e as pessoas podem tirar dúvidas, né? Inclusive dessa parte que talvez não tenha ficado claro para algumas pessoas. Então, como de costume, vamos dar sequência aqui às questões nesse diálogo que a gente pode fazer agora. Vocês podem erguer a mão, usar esse recurso de erguer a mão aqui pelo Google Meet, né? Ou vocês podem escrever a pergunta de vocês no chat aqui e eu leio para o César, como vocês preferirem, ok? Pelo que eu estou vendo aqui, a gente já tem uma pessoa com a mão levantada, é o Julian. Julian, fica à vontade. Opa, boa noite. Estão me vendo aqui? Opa. Boa noite, sim. Eu estou aqui, estou quase virando a casa, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Ô, Sérgio... Bem-vindo, Julian. Obrigado. Você é muito bem-vindo. Obrigado. Mas vou nas questões e alguns pontos que eu queria puxar para a apresentação. Antes de mais nada, agradecer pela ótima apresentação, César. Foi bastante claro assim, o ponto, os argumentos, o quadro teórico que você articulou aqui para a gente, mostrou os problemas associados às posições, à avaliação e tal. Foi muito claro no meu ponto de vista e eu acredito que dá para generalizar. É uma generalização fiável, é uma posição razoável, né? Enfim. Mas o primeiro ponto, quando você falou da sua proposta, enquanto compreender teorias lógicas, enquanto um certo projeto de engenharia, a primeira referência que eu estava esperando de ver era a Haslang 2012. Então eu queria puxar exatamente esse ponto, queria pedir para você comentar mais sobre qualificar melhor que tipo de projeto de engenharia conceitual ou de ética conceitual que possa como que isso dá à luz ao ofício de criar uma teoria lógica. Porque sim, de fato, essa agenda, pelo menos eu tenho um contato com essa literatura um pouco na área da metafísica, ou na área das pessoas, sobretudo deflacionistas. Lydia Thomason e Goldman, que já li algumas coisas a respeito, enfim. Mas um ponto que eu queria mais puxar, o que eu queria saber mais, estou mais curioso, na verdade, é como o projeto de engenharia conceitual, de refinamento conceitual, é o que parece que você propõe, que parece que a atividade de teorização da lógica é um certo de refinamento conceitual, dados alguns propósitos explicativos tomados de antemão, e as intuições seriam um papel, tem um papel inicial assim para motivar, mas isso não significa que elas vão ser o dado, né, a despeito das outras posições que você apresentou. Grosso modo, é assim que eu estou tomando a sua proposta. E, portanto, eu queria pedir mais para você comentar um pouco mais desse lado da engenharia. E a segunda parte, eu só queria ressaltar que isso, de claro, tem cheiro carnapiano, no sentido, tipo assim, eu penso no sentido, não carna, mas no positivismo lógico, na compreensão da lógica enquanto
uma compreensão no sentido, tipo assim, a favor da unidade da ciência, sabe? A favor da unidade da ciência, portanto, compreende isso, não do aspecto... Compreende uma posição antirrealista, no sentido de... A teoria, na verdade, é para refinar conceitos que vão capturar as observações. Claro que isso é de maneira genérica, isso é uma caracterização dentro da área pelo CIS geral das ciências, se for falar da posição carnapiana, positivistas lógicos. Generalizações sempre pecam ao erro, mas são práticas para a gente fazer certas avaliações. De todo modo, pareceu o caráter carnapiano assim, da sua proposta, me cheirou assim de longe. Mas eu só queria pedir mesmo para você explorar esse aspecto, né? Como que a engenharia conceitual, a ética conceitual, em que tipo de atividade de engenharia conceitual que é a teorização lógica? Queria uma articulação melhor, como é que você pensa sobre essas coisas? No mais, sei que pode ser uma questão mais vaga, assim, mais ampla, mas você tem que novamente agradecer o espaço, né, pela discussão, pela ótima discussão, pela situação do trabalho. E é isso. Legal, William, muito obrigado pela pergunta e obrigado pela sua participação, né? Como você disse, está se tornando da casa, seja sempre bem-vindo, apareça aqui. Você sempre está contribuindo com as discussões. Então, sim, você foi exatamente ao ponto. Tá? A proposta aqui é uma proposta de ver a lógica como ver a teorização lógica, né? A atividade de criar teorias em lógica, como uma atividade de engenharia conceitual. Tá? A minha apresentação já ficou muito longa, eu não tive tempo de cobrir tudo, mas certamente a Haslanger, a Sally Haslanger seria um autor relevantíssimo para ser citado aqui, até por causa do título, né? O título da minha apresentação, aqui, ó, Intuições, Escolha de Teoria e o Caráter Aperfeiçoador das Teorias Lógicas. Aperfeiçoador, no resumo que foi para vocês, estava melhorador, né, que são as minhas tentativas de traduzir o termo inglês ameliorative, né, Ameliorative Character of Logical Theories, né, que é o título do artigo, do meu artigo que está em inglês. Né. Então, o termo ameliorative vem da Haslanger, certamente. Né. Bom, tá, eu devo citar em algum lugar aqui, porque eu coloquei aqui, né, até mas eu não falei dela. Tá? Mas nesse artigo aqui eu falo e cito ela especificamente, trato isso. Então, como é que se dá a atividade de engenharia conceitual em lógica? Bom, como a Haslanger diz, né, a gente tem 3 formas de fazer análise conceitual. Tá? Uma forma de fazer análise conceitual é a análise do nosso conceito sobre uma determinada coisa, né, do nosso conceito X. Então, o que as pessoas pensam sobre X. Tá? Outra forma de fazer análise conceitual é a análise, eu não vou falar das 3, vou falar de 2. Né? Uma que é a forma de fazer, tá, então vamos lá, fazer a análise conceitual do que nós pensamos sobre um determinado fenômeno X, fazer a análise conceitual visando identificar a natureza do fenômeno que o conceito X se refere, tá? E a terceira forma, que é a que ela propõe, né, que é fazer uma análise conceitual que melhora o conceito anterior. Né? Então, melhora o conceito que nós tínhamos. É um aprimoramento do conceito. Então, mas todo juízo de que você está fazendo algo que melhora, exige melhor para quê? Né? Melhor para qual finalidade? Então, essa análise ameliorativa, se a gente pudesse traduzir assim para o português, ou análise aperfeiçoadora de conceitos, exige estabelecer uma meta, né? Onde você quer chegar, para que aquele conceito serve. Então, em lógica, a gente trata do conceito de validade, pensando que a lógica é o estudo da validade. Né? Então, qual é o objetivo da noção de validade? Né? Então, é a preservação da verdade em inferências, né? A preservação necessária da verdade. Então, é isso que a gente quer. Sob um ponto de vista, você pode ter lógicas que não vão preservar a verdade necessariamente, etc. Né? Lógicas indutivas, por exemplo. Mas falando assim das lógicas dedutivas, o objetivo seria encontrar métodos de inferência que preservam a verdade necessariamente. Né? Então, a parte de engenharia conceitual vem, então, em desenvolver técnicas, conceitos que vão assegurar inferências que preservam a verdade necessariamente sobre determinadas condições. Então, onde é que entra a engenharia? Bom, como eu vou entender a disjunção? Como eu vou entender a conjunção? Né? Como eu vou entender a implicação? Essa parte de ajustar os conceitos, né,
para que eles garantam, sob determinadas condições, inferências que preservam a verdade necessariamente. Então, a engenharia conceitual vem nisso. Você não vai ter um compromisso necessário, você não terá necessariamente um compromisso com noções intuitivas da conjunção, da disjunção, da implicação, da negação na linguagem natural. Tá? Isso entra como inspiração para você fazer uma teoria lógica, como ponto de partida, por exemplo, como os conectivos lógicos funcionam na linguagem natural, né? Mas o que você vai fazer quando faz uma teoria é estabelecer parâmetros para esses conceitos, delimitá-los, de forma que você tenha a preservação necessária da verdade, né, para assegurar isso. Tá? E você pode pensar isso com respeito a várias outras coisas. Né? Então, eu quero preservação necessária da verdade, mas eu quero também que eu possa raciocinar a partir de premissas contraditórias. Né? Então, como é que eu vou mexer com os conceitos, com as regras, com as coisas, de modo que eu possa raciocinar com inferências contraditórias sem trivializar? Então, a parte da engenharia está nisso, encontrar uma solução técnica que leve ao seu objetivo. Né? Então, se o meu objetivo for raciocinar a partir de premissas contraditórias sem trivializar, tecnicamente, como é que eu implemento isso? Como é que eu entendo os conectivos, as regras de inferência, as regras estruturais, etc., para chegar lá? Então, esse é um trabalho de engenharia porque ele não precisa ter compromisso com qualquer noção intuitiva, qualquer dado. É desenvolver a técnica, é desenvolver o mecanismo para chegar lá. Então, eu acho que é essa a ideia, e essa é uma ideia carnapiana, sim, né? A própria a noção de análise melhorativa, ou análise aperfeiçoadora da Haslanger tem inspiração em Carnap também, e as duas coisas são muito parecidas. Então, e aí principalmente a parte aqui da escolha pragmática de teorias, né, que é bastante carnapiana também. Então, eu espero que tenha satisfeito a sua questão. Sim, agradeço pela articulação, satisfez sim a minha questão. Eu queria continuar o debate, só que eu vou me resguardar um pouco. Se ninguém tiver, eu queria continuar, puxar um ponto a mais sobre esse quadro, beleza? Vou ficar aqui na lista de espera. Certo. Mas eu agradeço. Só para dizer, Julián, não tem ninguém na vez, tá? E hoje você está com um background aí silencioso, né? Não tem rojão. Por isso que a gente escolheu fazer a palestra hoje, né? E não ontem, né? Porque senão ontem estaria bem barulhento. A gente já sabia o final do campeonato. Então, foi tudo bem calculado. Então você pode ficar à vontade aí, porque está bem silencioso. Moradores da Pampulha, diga-se de passagem, não escapo mesmo. Mas, enfim. Queria puxar o segundo ponto, que é o quê? Da Haslanger, eu tive a oportunidade de estudar aqui uma parte dentro do projeto de filosofia social, que é o projeto debunking dela, e uma outra discussão em metafísica e tal. Que, basicamente, ela vai analisar qual que... Grosso modo, o meu ponto me parece que a gente pode ter, no momento posterior, ou no momento pré-teórico, talvez, um debate que talvez seria relevante, pré-teorização, seria qual que seria o fim mais importante, ou o fim mais... Ou alguns critérios para a gente saber qual fim deva se dedicar mais esforço de teorização do que outros. Sabe? Porque vou dar um passo atrás no projeto debunking. Pelo que eu me lembre, o projeto debunking de avaliação de conceitos, avaliar os pressupostos que os dados conceitos estão se assumindo, avaliando no meio das condições de verdade deles e identificando esses aspectos, né? Ela vai chegar à conclusão, dentro dos conceitos, dentro da metafísica social, sobretudo com a análise dela do conceito de mulher, e qual o propósito de fazer essa análise, quer saber, salvo engano, com certeza eu devo estar comendo algumas partes do argumento, mas estou aqui remontando aqui de cabeça. Mas aí eu peço caridade, por favor. Que ela acaba concluindo que um dado conceito, o melhor fim para um dado conceito na área de metafísica social, ou pelo menos nessa área sobre gênero e tal, sobre gênero, sexo e avaliação metafísica dessas categorias ou conceitos, seria atendendo um fim de justiça social. Isso, salvo engano, é um argumento... Tá, eu estou pegando só as conclusões, mas grosso modo que eu me lembro é isso. Analogamente, você acha plausível
que é uma exigência que eu posso fazer, assim, para essa posição? Tá, mas talvez não seria interessante que tenhamos alguma luz de como avaliamos fins que a gente possa dedicar mais esforços, porque os fins que a gente dedica muito esforço, que parece não ser um fim pouco interessante você construir uma teoria trivial. Ao passo que é um fim muito interessante ter uma relação de consequência lógica que preserva valor designado. Saca? Eu estou pegando os dois sistemas para ilustrar, mas queria jogar esse ponto que me despontou, assim, sabe? Certo. O seu ponto é sobre como a gente avalia quais fins são desejáveis e quais não são, né, para uma investigação. Bom, eu não tinha pensado sobre isso aqui para essa apresentação, nem para o artigo. Tá? Eu tomei como sendo uma questão resolvida já na prática teórica em lógica. Tá? Para que se faz teoria lógica? Bom, uma das razões é para assegurar a preservação da verdade em determinados contextos. Né? Bom, outra razão é, por exemplo, para investigar contradição sem trivialidade, para investigar como você faz inferências sem se comprometer com objetos não construtíveis, pensando em lógica intuicionista, coisa assim. Né? Então, esses fins já são dados na prática, né? Mas aí, quais fins são legítimos? Bom, numa discussão como a da Haslanger, que ela está discutindo, por exemplo, o conceito de mulher, o conceito de homem, coisas desse tipo, há uma grande implicação social nisso. Então, como você bem colocou, os fins legítimos são aqueles que promovem justiça social, né, para ela. Então, no caso aqui, a gente não está falando de coisas que chegam nesse âmbito. Mas será que tem alguma relação, né, da lógica com outras áreas que a gente deveria pensar, então, que há certos fins lógicos, assim? Eu acho que o parâmetro para julgar uma finalidade lógica deve ser sempre epistêmico, né, uma finalidade de investigação. Se ele vai contribuir com conhecimento ou não. Agora, mesmo alguém que se dedica a investigar um fim que aparentemente não vai contribuir com conhecimento, por exemplo, você diz, uma teoria lógica que sabidamente vai trivializar. Por que alguém vai querer se dedicar a investigar uma teoria que trivializa? Né? Bom, mas também não há nenhum mal, né? Só perda de tempo talvez seja um mal. Então eu não sei como fazer uma avaliação que vá pela linha moral aí, né, de uma ética conceitual, né, de a gente ficar julgando quais finalidades são mais adequadas ou não. Agora, eu acho que isso é viável de um ponto de vista epistêmico, né? Que acredito que, naturalmente, a comunidade de lógicos se dedica a questões que são relevantes para a investigação. Isso já acontece. Né? Também, uma questão da minha proposta aqui, e que eu acho também de muitas propostas anti-excepcionalistas, né, não são propostas revolucionárias, né, que eu estou propondo que os lógicos passem a fazer uma outra coisa, passem a fazer engenharia conceitual. Né? O que eu estou propondo é que eles já fazem engenharia conceitual, né, disfarçada de uma teoria descritivista de intuições. Então, eu acho que as finalidades que eles estão perseguindo, as metas que eles estão perseguindo, já estão dadas na própria prática, elas já estão lá. Né? São essas práticas que a gente vê os problemas, que a gente vê os lógicos discutindo e aí abordando. Né? Então, elas já estão lá. Mas sim, fica a questão, que eu não sei te responder, se isso teria implicações para além da lógica, implicações éticas, digamos assim, né, que a gente deveria avaliar, então, quais finalidades são legítimas ou não. Mas em toda discussão que inclui esse tipo de raciocínio instrumental, né, de que você vai fazer alguma coisa para atingir um fim, essa colocação que você traz sempre se coloca. Né? A gente tem que avaliar se aquele fim é desejável. Né? E aí, porque não, tranquilo. Eu entendo que é um outro ponto, está num outro ponto do debate. Eu compreendo, então não vou. Eu entendo o meu lugar assim, da questão, mas ela veio, então não custa nada, não faz mal. Não, ótimo. Mas eu queria só brincar aqui com a situação, é para ver qual tipo de coisa vale mais mandar dinheiro, né? Deixar dinheiro. Dinheiro. Qual tipo de lógica é melhor dar dinheiro? Vocês ficam estudando lógica, por exemplo, lógica para estudar coisas da metafísica estranha ou lógicas que vão ajudar mais praticamente? Quando você vai fazer seu projeto de pesquisa, tem que dar razões práticas ou teóricas? Essas coisas assim, me veio assim,
de antemão. Eu queria, foi isso assim que fez eu fazer a questão, mas tranquilo, mas muito obrigado. Certamente. Quem vai fornecer financiamento para pesquisa lógica deveria levar isso em conta, né? O que vale a pena estudar e investir dinheiro. Obrigado, Liam. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, não tem mais pessoas para fazer questões, César. Mas eu não sei se tem tempo ainda. Se tiver, eu não sei se eu poderia fazer uma questão. Eu acho que ainda não é 8h30, claro, faça a sua questão. Ok. Bom, eu achei, como eu já te disse, eu achei muito interessante a palestra, né? E eu queria fazer uma questão um pouco geral aqui, porque você, pelo que eu entendi, da dinâmica da sua palestra, então, voltando no debate anticepcionalista, a gente poderia pegar, então, o abdutivismo, o predictivismo, não sei como traduzir isso, preditivismo, né? Acho que é melhor. Sim. Então, a tua proposta se afastaria dessas duas abordagens que aproximam a lógica da ciência, né? Sim. Ou seja, isso seria anticepcionalista e você tentou mostrar que essas não seriam saídas viáveis, né? E depois você diz que, ainda assim, você acredita que a tua proposta é anticepcionalista porque ela se aproxima de alguma forma da ciência, essa aproximação que seria que a ciência tenta melhorar, né, fazer uma atividade de melhoramento, ou aprimoramento, né, aprimoramento, melhor dizendo, né? Então, nesse sentido, a lógica pareceria com a ciência, só que ela teria um caráter instrumental. Não sei se eu estou resumindo bem a tua fala aqui, mas é isso. Por que eu queria voltar nesse ponto? Bom, eu tenho algumas questões. Se o objetivo da lógica, e que é, segundo você, isso que aproxima a lógica da ciência e que faz com que a sua proposta seja, de certo modo, anticepcionalista, então, se o objetivo da lógica é aprimorar, é melhorar, qual que seria, a primeira questão é qual que seria o critério de melhora, né? A segunda questão é, já que, para você, a tua proposta chega próximo, de algum modo, da ciência, qual que seria a sua concepção de ciência? Porque você dá uma concepção, você, em certo momento da sua fala, você fala, não, mas isso está mais parecido com uma técnica e não como ciência. Você parece, aparentemente, ali, não sei se for por querer ou não, você estabeleceu uma distinção entre ciência e técnica, né? Entre uma atividade meramente instrumental e uma atividade mais teórica, que a gente poderia aproximar, talvez, da ciência. Não sei se foi bem isso que você quis dizer, e se não for, por favor, me diga como que você entenderia, então, essa noção de ciência, já que você acha que a tua proposta se aproxima da ciência, vendo a ciência aí dessa maneira, talvez, mais instrumental. E o terceiro ponto, né, que eu teria para te perguntar, você fala que você não está falando assim, olha, os lógicos devem fazer isso, né? Você já está falando, os lógicos fazem isso, né? Fazem isso o quê? Essa atividade que você está falando, né? De aprimoramento, né? Então, eu queria perguntar, então, se a tua proposta é uma espécie de filosofia descritivista do que o lógico faz. Essa é a terceira pergunta, e eu acho que eu tenho 3, então. Opa, certo, excelentes perguntas, Ederson. Então, deixa eu começar da última, que é mais fácil. Sim, a minha proposta é descritivista, né? Eu digo que a lógica não é descritivista, mas a filosofia da lógica que eu estou propondo, ela pretende dar uma descrição do fenômeno que é a disciplina lógica, né? A teorização e lógica. O que esses caras estão fazendo? O que os lógicos estão fazendo quando criam teorias lógicas? Então, é uma proposta descritivista, né? E por isso que ela também é empiricamente informada, em alguns aspectos, quando eu faço referência à psicologia, por exemplo, né? E deveria ser mais empiricamente informada, ela precisaria de suporte empírico aqui, né, para trazer dados da própria prática teórica em lógica para mostrar que eles realmente estão fazendo isso que eu digo que eles estão fazendo e não outra coisa, né? Mas é claro que daí eu não entro nessa parte. Então, assim, eu lanço como uma hipótese de descrição do que os lógicos estão fazendo. Uma hipótese a ser confirmada com dados da prática, da prática lógica, né? Então tá.
Daí, a segunda questão, agora estou indo de trás para frente, então, falei da terceira, segunda. Qual a minha concepção de ciência e aquela tensão que ficou na minha fala entre ciência e técnica? Muito bem percebido por você, de fato, e eu não gostei disso nesse artigo também, tá? Porque isso também fica lá, depois que eu li o artigo, eu achei, meu Deus, eu estou dizendo que a lógica se parece com a ciência, então a ideia é anti-excepcionalista, mas, na verdade, ela se parece mais com a tecnologia, então tem uma diferença entre ciência e técnica. Então, vamos esclarecer isso. Primeiro, por que a lógica se parece com a ciência? Daí, duas razões, 2 pontos de semelhança que eu coloco aqui entre lógica e ciência, né? Um ponto é que a atividade de produção de teorias, de teorização na ciência, também segue as técnicas de explicação que o Carnap coloca. Aliás, o próprio Carnap introduz a noção de explicação dando exemplos das ciências empíricas. Então, se a gente aceita com Carnap que a ciência funciona por esse modo de aprimoramento conceitual, que você parte de conceitos, ideias, noções, intuições do senso comum e vai refinando e melhorando até o ponto em que você tem noções novas que substituem o senso comum, ou que vão de encontro ao senso comum, né, quando a gente refuta as intuições, né? Então, se a gente assume com Carnap que a ciência funciona assim, né, a lógica também funciona assim. Então, ponto de contato. Então, um ponto de contato entre lógica e ciência é o papel da explicação carnapiana, nas duas. Tá? Outro ponto de contato, então, é que tanto ciência, que já está incluído nisso, na verdade, é que tanto ciência quanto teorização em lógica confrontam intuições, né? Melhoram nossos conceitos, enfim, a mesma coisa. Então, agora a relação com técnica. Porque, assim, então, há analogias e desanalogias, né? Eu não acho também que seja muito produtivo a gente ficar querendo mostrar que a lógica se parece totalmente em todos os aspectos com a ciência. Talvez se eu fosse escrever o artigo hoje, eu deixaria isso em aberto, se é anti-excepcionalista ou não. Porque não faz muito sentido você querer dizer a lógica se parece com a ciência em todos os aspectos, ou nesses aspectos apenas. O que isso acrescenta, né? Mas o fato é que, então, explicação tem um papel importante na ciência e na lógica. Agora, vendo de um outro ponto de vista, uma diferença entre as ciências empíricas e a tecnologia, né, é que as ciências empíricas são descritivas. Elas não querem inventar coisas, elas querem descrever fenômenos, né, ou descobrir fenômenos, descobrir leis. Então, aquela oposição entre descoberta e invenção, né? Então, a tecnologia está preocupada com invenção, a ciência está preocupada com descoberta. Então, a tecnologia inventa coisas que não existiam antes, né? Ao passo que a ciência descreve ou faz descobertas de coisas que sempre existiram, né? Então, nesse sentido, eu acho que se a gente olha a ciência por esse ponto de vista, vendo que ela faz descobertas e não criações novas, né, então eu diria que a lógica não se parece com a ciência nesse caso, mas ela se parece com a tecnologia, né, com a criação de coisas novas que não existiam. O que o lógico está fazendo é inventando, né, criando técnicas que não existiam antes em nenhum lugar, nem no mundo platônico, nem em intuições racionais ou coisa desse tipo. Então, essa é a tua segunda questão. E a primeira, qual é o critério de melhora, né? Se o trabalho de lógica é um trabalho de engenharia conceitual, como eu estava falando na resposta do Lian, o Lian trouxe o termo, né? Muito bem colocado. Então, o trabalho de lógica é um trabalho de engenharia conceitual. Engenharia envolve criar algo para algo, né? Então, qual é a finalidade? Então, claro, esse é o ponto que a gente estava discutindo com a Lian, né? com o Lian, o que conta como melhor. O que conta como melhor, aí é uma questão aberta. O que é melhoria? Mas, assim, você sempre pode dizer o que é melhor uma vez que você já estabeleceu uma finalidade, né? Então, para a investigação de lógicas dedutivas, por exemplo, a finalidade é preservação necessária da verdade. Então, se esse é o tipo de inferência que você quer isolar, você quer isolar as regras de inferência, as formas de inferência que preservam necessariamente a verdade, então você já tem uma meta e uma teoria melhor será aquela que atenda os seus requisitos. Por exemplo, você pode, se você for um monista como Priest ou como Williamson, você vai dizer que você quer isolar as leis
ou formular as leis mais gerais que, em qualquer contexto, em qualquer âmbito, promovem, né, a preservação, asseguram a preservação necessária da verdade. Se você for um monista como eles, como Priest ou Williamson. Mas se você for um pluralista, você pode dizer, não, eu não quero, a minha finalidade é outra, eu não quero uma teoria que assegure a preservação necessária da verdade em qualquer âmbito, mas uma que assegure a preservação necessária da verdade quando a implicação é relevante, ou quando eu estou usando nomes vazios, né? Ou quando eu tenho contradições, enfim, você pode colocar restrições, e aí você coloca mais parâmetros no seu sistema, né, e desenvolve uma técnica para aquela finalidade específica. Digo, eu não quero preservação da verdade universal. Eu quero preservação da verdade quando tais e tais e tais condições estão satisfeitas. Quando a negação é clássica, quando a conjunção é exclusiva, enfim. Você coloca ali os seus ingredientes e diz, eu quero aqui, nesse caso. Então, as finalidades de pesquisa vão ser essas, e um conceito será melhor ou pior conforme ele atende ou não o que você quer. Sim, mas e pegando então a preservação de verdade como uma meta, né, que a gente deve perseguir, e o melhoramento, o aprimoramento estaria em relação a isso, né, essa meta que você coloca, né, mas a questão é que eu fiquei pensando quando você coloca isso é como funciona a escolha de teorias, então, porque já que uma teoria vai depender daquilo que você considera como melhora também, né? Sim. Então tem esse problema. Outra coisa que eu queria colocar rapidamente, então, seria nessa noção do Carnapiano que você colocou, que a gente tem noções pré-teóricas, né? E depois o aprimoramento acontece da passagem para a teorização, né? Você sai de uma noção pré-teórica e ao teorizar você aprimora, que é justamente dar alguma noção exata, por exemplo, ou aprimorada, talvez, né? Então, você fala que não há um casamento, né, entre intuição e teorização pela natureza da proposta já, né? Claro, isso é muito bom mesmo. Então, aí que reside aquilo que você respondeu para o Julian, a atividade de engenharia conceitual, né? É exatamente isso. Mas talvez essa pergunta seja bem pontual, considerando que eu sei que você já estudou bastante a Penelope Medi, e ela fala de engenharia conceitual também, e ela fala de uma espécie de falseamento quando a gente faz uma engenharia conceitual. Eu queria saber, você que estudou a MED, o que você acha dessa postura dela, ou dessa proposta dela, de haver falseamento na noção de engenharia conceitual, ou traduzindo para a tua proposta de aprimoramento ou melhoramento. Certo. Tá, muito bem. Então, primeira questão, como funciona a escolha de teorias nesse cenário, né? Onde a gente vai ter diferentes metas. A escolha de teorias vai ser sempre relativa à sua meta, não vai haver uma escolha que seja melhor em absoluto. Tá? Vai ser sempre relativa à meta de cada investigador, né? E sempre instrumental, ou pragmática, como diz o Carnap, né? Então, dependendo das suas metas, você vai escolher a teoria mais adequada para investigar o que você está interessado, né? Ou para assegurar as inferências que você quer fazer lá no seu contexto. Tá? Então, isso dá uma forma de pluralismo, mas não necessariamente. Tá? O monismo também tem lugar aqui, porque a sua meta pode ser exatamente a meta do Priest e do Williamson, que é escolher a teoria que assegura a preservação necessária da verdade em qualquer âmbito, universalmente. Né? Então, você vai ter, se essa for a meta, você vai ter uma teoria só, que ela pode ser até muito fraca, pode ser que você não consiga ter uma teoria tão geral assim, mas se você tiver lá pelo menos uma lei que preserva a verdade necessariamente em qualquer contexto, em qualquer âmbito, você pode dizer que essa é a noção universal de validade para esta finalidade, né, de que você quer uma teoria que assegure preservação necessária da verdade em todos os âmbitos. Então você pode ter um pluralismo ou um monismo, tanto faz aí dentro, né, dependendo de qual é a sua meta, mas a escolha de teorias então é sempre instrumental e relativa à meta. Sobre o segundo ponto da Penelope Medi, né, a Penelope Medi, se eu não me engano, ela fala de idealização, né? Esse falseamento que você falou, é que quando a gente começa com certas intuições para a Penelope Medi também, intuições que são devidas ao nosso próprio aparelho cognitivo, ao modo como o nosso cérebro pensa, independentemente de educação, ou de coisa assim, né? Aquele nosso modo intuitivo de pensar.
E também sobre o modo como o mundo é. Nesse casamento entre o nosso modo de ver o mundo e o modo como o mundo é, tem algumas coisas que valem, outras que não valem, né? Em termos de regras de inferência. Né? E quando a gente faz um sistema lógico, a gente idealiza essas coisas. A gente não descreve elas exatamente, mas a gente idealiza. E essa seria a parte criativa, aí, né? A parte que se assemelha com engenharia conceitual na Penelope Média. Mas eu acho que ela seria um pouco mais conservadora do que eu aqui. Ela ainda diria que a lógica tem um caráter descritivista. A questão é que essa descrição ela é um pouco livre, como é a descrição na ciência. Tá? Como na ciência você também usa idealizações para modelar fenômenos que estão sendo descritos. Porque a idealização simplifica, facilita generalizações, coisas desse tipo. Né? Mas o objetivo ainda é descrever um fenômeno. Tá? Então, eu acredito que ela ainda é descritivista nesse caso. Ela acha que a lógica descreve essas intuições pré-teóricas, mas ela não é fiel às intuições pré-teóricas porque ela idealiza. Da mesma forma que uma teoria física descreve as leis físicas, mas ela não é completamente, em todos os casos, fiel à natureza física, porque ela idealiza, ela simplifica coisas, né, com finalidades pragmáticas também, de tornar a teoria mais usável para nós humanos. Então tem uma semelhança, mas tem uma diferença. Acho que é isso. Maravilha, César. Muito obrigado pelas respostas, obrigado novamente pela palestra. A gente pode encerrar aqui, então, considerando que não temos mais questões e também considerando o tempo. A gravação vai ficar um pouco longa, mas por um bom motivo. Então tá, deixa eu parar a gravação aqui. Agradeço mais uma vez a presença de todos e é isso.